Juan. My apologize, Christopher, but the next talk will be in Portuguese. Okay? Yeah, it's okay. I will probably have dinner, okay? So I will leave you for my dinner, okay? So thanks again for the... Okay, pay attention. Okay, so see you later. Tchau. Tchau. Então, a próxima palestra do professor Felipe Orgetti, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, ele será apresentado pelo Rui Almeida, da Universidade Beira do Interior, Portugal. Vai, Rui. Muito boa tarde a todos. É um prazer que hoje estamos a receber o professor Felipe Vergete Cruz, da Universidade de Pernambuco, onde fez o seu estudo, licenciatura, mestrado de doutoramento. O seu doutoramento foi terminado em 2014. Tem feito estudos sobre equações diferenciais, equação de Navier-Stokes e, em particular, a mecânica dos fluidos, e tem feito já muitas publicações. Orientou vários alunos de mestrado e doutoramento, e hoje vai-nos falar sobre, com muito prazer, decaimento temporal para equações de magneto-micropolares. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui apresentando essa palestra. Então, agradeço ao amigo Diego pelo convite, ao Juan, a todos vocês, né, pela apresentação, ao Rui. Bom, eu sou o Felipe Vergete, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Essa palestra é baseada num trabalho que foi feito com um colega aqui de Recife também, o professor Silon Perusato, o querido Marco Rojas Meda, da Universidade de Tarapacá, no Chile, e o Paulo Zingano, lá do Rio Grande do Sul. Eu vou falar um pouquinho desse trabalho que nós fizemos recentemente. Bom, o título é em português, porque eu não falo bem inglês, tá? Mas os slides eu coloquei em inglês, caso a depender da plateia, né? Pelo menos acompanhar. Bom, então eu vou fazer uma breve descrição do problema. E, bom, o título fala, né, de decaimento no tempo para as equações MHD micropolar, né, magneto-micropolar. Então, o sistema magneto-micropolar, ele é uma variação das clássicas equações de Navier-Stokes. Então, aqui a gente tem uma equação tipo Navier-Stokes, acoplada com a equação micropolar, que é essa do W. Então, aqui U é a velocidade linear do fluido, W é a velocidade de microrotação, a velocidade angular de rotação das partículas do fluido. E aí a gente completa essas equações com a equação de Maxwell do eletromagnetismo, né? Aqui o B agora passa a ser um campo magnético. Então, trata-se de um fluido incompressível, ou seja, a densidade é constante, consequentemente, o divergente do campo de velocidade linear é nulo. Pela lei de Gauss do eletromagnetismo, o divergente do campo magnético também é nulo. Então, vamos estudar esse problema de Cauchy. Então, aqui temos um dado inicial para as incógnitas UWB. Temos também aqui a pressão. Ó. Esse π é a pressão hidrostática, né, do fluido. Tudo isso que eu falei, U, W, B e π, são incógnitas. Esse termo, o módulo, né, a norma de B ao quadrado sobre 2, na literatura é conhecido como pressão magnética, de tal forma que chama-se esse π mais B ao quadrado sobre 2 de P apenas, que seria a pressão total do fluido. Então, essas são as incógnitas. Os dados do problema, F e F' aqui, forças externas, dados do problema, os dados iniciais, e 5 constantes, Mi, Ki, Gama, Kappa e Nu, constantes essas positivas. Então, Mi seria, todas elas relacionadas a propriedades físicas do fluido. Mi seria a viscosidade cinemática, esse Ki, a viscosidade do vórtice, Gama e Kappa são chamadas viscosidades de rotação, e esse Nu é a difusividade do campo magnético, né? Ou também chamado coeficiente de resistividade. Muito bem, então esse é o nosso probleminha. No
na apresentação, né, no trabalho que a gente fez, o estudo é para decaimento em RN, com N igual a 3 ou 2. Né? Mas o caso 2D é um caso particular do caso 3D. Né? O caso 2D, a gente enxerga ele da seguinte forma. Para o campo de velocidade linear e o campo magnético, a terceira coordenada é nula. Né? Além disso, o eixo de rotação é paralelo ao eixo X3, o eixo Z, o eixo vertical. Por isso que no campo de microrotação, esses dois componentes são zeros. E aí a gente faz uma identificação, no caso 2D. O U a gente olha só para as duas primeiras coordenadas, assim como o B, por isso que a gente diz que são campos vetoriais em R2. Já o W, tendo visto que as duas primeiras serão nulas, é um escalar. W é real agora. De tal forma, se você calcula o rotacional de U e W, então o rotacional de U nessa configuração aqui passa a ser um campo escalar e o do W um em R2, né, se você considerar só essas duas primeiras coordenadas não nulas. O rotacional de U seria escalar olhando apenas a terceira coordenada não nula. Com esta configuração também, o divergente de W é nulo, além do de U e de B. O de W passa a ser zero, esse aqui já é zero, e a gente não tem a coordenada x3. Então, a derivada seria zero aqui. Então, eu estou falando um pouco do que aparece aqui na equação. Esse divergente de W, no caso 2D, não terá. Falei um pouco aqui de que seria um rotacional de U e W no caso 2D também. E essas constantes, só para facilitar a conta, para não ter que ficar carregando, onde tem o Laplaciano, onde tem derivadas de ordem 2, precisamente. Né? O Laplaciano e aqui o gradiente do divergente. Vamos escolher essas constantes para que tudo isso seja 1. Então, mi, qui igual a meio, gama, nu igual a 1. E as forças externas, apenas para facilitar também a disposição, nulas. Né? De tal forma que esse é o problema 2D, com todas essas simplificações que eu acabei de mencionar. Então, o que eu vou mencionar aqui de continhas, eu vou focar no caso 2D. Então, mãos à obra. Um pouquinho da história do problema. Né? De decaimento no tempo. Equações do tipo Navier-Stokes. Então, no ano de 34, 1934, o Leray ele propôs um problema de ser estudado, né, de provar que as soluções fracas das equações de Navier-Stokes decaem a zero na norma L2 quando o tempo vai a infinito. Então, isso foi proposto em 34, e 50 anos depois, o matemático japonês Kato ele resolveu esse problema, tá, em 1984. Um ano depois, outros autores também provaram isso, né? Mas um ano depois, em 85, a matemática argentina Schumbeck, né, trabalha lá na Santa Cruz, nos Estados Unidos, Califórnia, ela também resolveu esse problema, mas por uma outra técnica, né, uma técnica que ela desenvolveu, que ela chama separação de Fourier, né, Fourier splitting. Então, Fourier splitting é uma técnica muito boa. Ela consiste em separar a região de integração, no caso é todo o espaço, em duas regiões dependentes do tempo. Então, eu vou falar um pouco mais ou menos sobre essa técnica dela, que é o coração do desenvolvimento do nosso trabalho. Então, Fourier splitting, você tem a transformada de Fourier, né? Justifica o nome Fourier. Então, a transformada de Fourier que a gente adotou a definição seria esta daqui. Consequentemente, a identidade Parseval, o teorema de Plancherel, teria esta cara, né? E não a igualdade das normas, porque esse termo aqui a gente não está considerando na definição. Tá? Então, essa técnica da Schumbeck, que ela desenvolveu, ela se encaixa perfeitamente em problemas que você tem uma estimativa de energia associada, ou seja, a derivada da norma da solução, a norma L2, essa norma aqui com índice 2 é a norma L2, derivada temporal, mais uma constante vezes a norma do gradiente, ao quadrado menor ou igual que algum termo aqui, dependente do tempo. Então, se você tem um sistema onde tem uma estimativa de energia, uma desigualdade de energia relacionada, aplica-se perfeitamente o Fourier splitting. E aí o truque é separar a região de integração, né, em todo o espaço. Você separa em duas outras regiões, né, uma bola fechada e o seu complementar. Agora, essa bola fechada era uma bola fechada com centro na origem, né, e você considera um raio bem específico, né, um raio que tende a zero quando
T tende a infinito. O raio ele tem essa cara. Uma função G é 1 meio, né? G' sobre G, onde essa função G é uma função sempre maior do que ou igual a 1, onde ela é 1 no 0, né? De derivada positiva para todo o tempo, e o raio tende a 0 quando o tempo vai a infinito. Então, esse é o resumo da técnica da Maria Helena Schombeck. Ok? E, bom, eu vou tentar resumir aqui os 2 principais resultados do trabalho. No caso R2. Depois eu falo um pouco no caso geral, no caso Rn, qual seria a solução. Tipicamente é o mesmo decaimento da equação do calor. Então, é ótimo nesse sentido. Então, se você tem uma solução global do problema P aqui é o problema que eu mencionei, 2D. Suponha que os dados iniciais estão em L1 e L2. As mesmas configurações do problema, né, do divergente nulo. Então, você consegue este decaimento. A norma L2 decai, a solução decai em norma L2 com essa taxa aqui, menos 1 sobre 2. Tá? E essa constante ela só depende dos dados iniciais, né, das normas em L1 e L2. Um fato curioso, vou voltar aqui um pouco, ao olharmos a equação do W, é que você tem esse termo de amortecimento aqui. A equação do momento angular. Então, WT mais W, se você isola esses 2 termos, isso aqui, a menos de um fator integrante, vai aparecer um exponencial aqui. Então, dá a entender que essa velocidade micro-rotacional ela decai mais rápido do que a velocidade linear e do que o campo magnético, que não possui esse termo, esse damping aqui. E isso é verídico. Tá? A gente consegue esse melhoramento. Consegue em menos 1/2. Né? Então, a solução decai com a taxa de menos 1/2, mas o W mais rápido. Ou seja, menos 1/2, menos 1/2. Menos 1. Tá? Então, vou justificar o porquê depois também. Então, esses seriam os principais resultados. Tá? Vou mencionar aqui bem brevemente um esboço, né? A ideia da demonstração, tudo bem plausível. Né? Primeiro do resultado 1. Então, o que ocorre? Bom, falar de forma bem informal, né? Mas o que é que a gente faz? Esses parênteses aqui denotam o produto interno em L2, né? L2 de Rn, no caso aqui da R2. Então, você pega a equação do momento linear, né? Faz um produto interno com U em L2. Mesma coisa do momento angular, a equação do momento angular, faz um produto interno em L2 com W, e a equação de Maxwell, do eletromagnetismo, você faz o produto interno com B. Todos esses termos que estão em vermelhinho valem 0, porque após você fazer integração por partes, basta usar o fato que o fluido é incompressível. Ou seja, tudo isso vale 0 porque o divergente de U é 0. Após essa percepção inicial, o que a gente faz é sempre integrar por partes aqui. Então, eu vou somar essas 3 identidades. Olha para esse termo que aparece aqui em cima, esse B gradiente de B interno U, e esse embaixo aqui, B gradiente de U interno B. Fazendo a integração por partes e somando esses 2 termos, isso também vale 0, porque o campo magnético tem divergente em U. Então, a gente se livra desse termo também. E agora soma tudo. Integra por partes, como eu mencionei. Então, ao somar aqui essas derivadas, né, esse produto interno, a derivada temporal do U com U vai dar a metade da derivada, né, da norma ao quadrado em L2, a mesma coisa do W e do B. O produto interno aqui com o laplaciano de U e U vai aparecer o seu gradiente, e assim sucessivamente. Então, chega nessa identidade. Eu estou em busca da identidade de energia, né, a desigualdade de energia, para poder aplicar o método da Schombeck. Usa-se aqui desigualdade de Cauchy-Schwarz, desigualdade de Rödel. Né? Então, a norma do rotacional de U é igual à norma do gradiente de U, né? Que o divergente de U é 0. Então, e aqui é a desigualdade de Young, né? Por fim, essa última etapa. Chegando finalmente, após uma manipulação algébrica, na
desigualdade de energia. Lembrando que o dado inicial está em L2, em L1 e L2, em particular em L2. Se você integra essa desigualdade, né, então, essas normas aqui, o somatório das normas é menor ou igual que o somatório das normas do dado inicial, em L2. Então, só um breve comentário, talvez desnecessário, que de fato o WB está em L2. Então, a gente vai poder perfeitamente aplicar a transformada de Fourier. E é o que faremos agora. Próximo comentário, na próxima etapa do método de Fourier Splitting é usar o teorema de Plancherel, né, a identidade de Parseval. Então, é só considerar agora as bolas adequadas, ou seja, os raios adequados, teorema de Plancherel, né? Então, a desigualdade anterior torna-se essa, né? Essa desigualdade aqui de cima. Só fiz pegar a transformada de Fourier, né? E fazer continha, né? Conta é o que mais se tem agora, calculando explicitamente a transformada de Fourier desses termos dos gradientes de U, W e B, chega-se nessa integral. E multiplica essa desigualdade toda por G, onde G é a função que aparece aqui no raio da bola que a gente considera, né? A bola que vai separar a região de integração, que é o R2. A gente vai separar essa integral em duas, na bola e no seu complementar. E vamos multiplicar por G, preservando essa desigualdade. Preservando porque G é sempre maior do que ou igual a 1. E, bom, próximo slide, eu vou repetir essa desigualdade, que vai ser importante. Porém, essa integração aqui em R2 vai ser a integral na bola, menos a integral no complementar. Menos porque tem esse menos aqui, né? Seria essa conta agora. Então, usando o fato que o R2 é a bola união seu complementar, a gente chega nessa desigualdade anterior escrita desta maneira. Porém, essa desigualdade aqui, né, todos esses três fatores, em particular, são menores ou iguais do que os dois primeiros, né? Porque esse integrando aqui é positivo, não negativo. Ok? Então, é menor ou igual do que esse de cá. E o que é que a gente faz agora? Observa o seguinte, né? O que se, agora aqui, a gente está considerando apenas no complementar da bola. Aqui que começa o coração, né, da ideia da Schoenbeck. Se o que se está no complementar da bola, o que se ele é maior do que o raio. O que se ao quadrado é maior que o raio ao quadrado. Mas o raio ao quadrado é o G' sobre G. Então, fazendo essa manipulação, G' sobre G, cancela com esse G, fica esse G' aqui fora. E isso ajudou bastante. Ajuda bastante porque isso aqui é a integral em todo o espaço R2 desse termo aqui. Então, integral em todo o espaço R2 menos integral no complementar da bola, fica só integral na bola. Então, esta desigualdade, em resumo, é esta última aí. Então, qual é uma próxima etapa necessária para continuar todo este processo, né? Todo o trâmite? É estudar agora essas transformadas de Fourier, né? Do U, do W e do B. Então, a gente toma a transformada de Fourier de toda a equação, né? Faz várias estimativas, indicado de continha, e chega nessa nova etapa, conclui esse resultado aí, uma proposição, um lema, né? Uma proposição auxiliar. Que aquele integrando, que aparece na desigualdade anterior, ele é majorado por essa quantia. E essa constante agora só depende da norma L1 do dado inicial. Do 0, W0 e B0. E aí é só substituir. Né? Feita toda essa conta aqui, a gente eleva ao quadrado para substituir nessa integral, que é a integral que tem aqui do lado direito. Né? Então, eleva ao quadrado e integra. Chega nessa desigualdade. Tá? Ok? Bom, feito isso, volta para a desigualdade aqui. Né? E substitui. Chega aqui. Então, substitui a estimativa de antes, né, da proposição, na continha que estava feita antes. E a partir de agora a gente começa a escolher o G adequadamente. Né? G dentro daquelas hipóteses. Né? Sempre maior do que ou igual a 1, sendo 1 0, etc. Então, a primeira escolha, conveniente, a fim de obter um decaimento preliminar, que vai ajudar no decaimento principal, é essa escolha do G. O G é o ln
é o cubo do ln de t mais e. Esse E aqui é o número de Euler. Então, substitui aqui. Substitui G, deriva, faz todas as continhas, integra, tá? Chega nessa desigualdade. A partir dessa anterior, com essa escolha do G. Então, chega nessa daí e integra no tempo agora, né? Integra no tempo, faz várias outras contas, chega nesta outra desigualdade. E aí observa que a desigualdade que a gente está tendo é para transformá-la de Fourier. Então usa de novo o teorema de Plancherel, né? A relação de identidade de Parseval, para voltar para o decaimento da solução mesmo, a norma da solução, que é o que vai aparecer agora. Então faz a conta dessas integrais acima, usando aí o teorema de Plancherel, tudo direitinho, chega nesse ln aqui do lado direito. Então passa esse ln ao cubo dividindo, chega, portanto, obtém esse decaimento preliminar, com ln a menos 2. Então, esse decaimento preliminar é importantíssimo para obter o resultado desejado, que é a próxima etapa, é escolher a função g como sendo essa daí. Então, escolhe agora esse g, como sendo t mais 1 ao quadrado, para substituir aqui, né? Substituir esse novo g aqui, usa o decaimento preliminar que envolve o ln nessa integral aqui dentro, né? E depois integra no tempo. E aí continua a fazer contas, né? Até chegar nesse resultado acima. Nesse resultado acima, após substituir esse resultado preliminar, o que aparece é apenas esse logaritmo aqui, a menos 2. Mas aí a gente faz aparecer esse tal mais 1 a menos 1 com esse tal mais 1, para que esse termo aqui seja exatamente o que está do lado esquerdo. Para que a gente possa usar uma desigualdade do tipo Grom. Então, a gente forçou a aparecer esse tal mais 1 aqui. E, bom, forçou, mas para dar certo a escolha, né? Tudo feito para dar certo. Foi escolhido convenientemente, porque se você usa uma desigualdade do tipo Grom, chega numa integral assim do lado direito. E essa integral é finita, né? Essa integral é finita. A integral de 0 a t majorada pela integral de 0 a infinito. E essa daqui é finita. Basta fazer uma conta direta. Então, esse ln que aqui aparece deve-se ao ln que foi escolhido antes, pelo g. Então, bom, a partir dessa última desigualdade aqui, chega-se no resultado desejado. Basta dividir por t mais 1. E aí extrai a raiz, tem o resultado que eu falei, né? Que é a norma da solução em L2 é menor ou igual a uma constante, que depende dos dados iniciais em L1 e L2, elevado a menos 1/2. Então, esse é o decaimento inicial, no caso 2D. Já o teorema 2, que é o decaimento um pouco mais rápido para o campo micro-rotacional, a ideia é a seguinte: escrever a formulação integral do problema da equação do campo micro-rotacional, né, do W. Pega a equação do W e escreve na sua formulação integral, ou seja, usa o princípio de Duhamel. Então, esse exponencial aqui que aparece é o semigrupo do calor. Então, a gente tem essa continha aqui, onde esse T0 é um número positivo suficientemente grande. Tá? A partir de um certo T0, vale isso. Né? Bom, qual é o objetivo? É estimar essa norma agora do W. Então, a gente vai precisar de estimativas envolvendo semigrupo do calor. Isso é clássico na literatura, né? Essa é a etapa 3 aqui, que eu escrevo esse lema. Então, vou usar a desigualdade nesse sentido. E, bom, quando eu for pegar aqui a norma do W, eu vou ter que estimar aqui esses rotacionais aqui da vida, né? Tem o gradiente de W, tem o gradiente de U. Então, eu vou precisar de estimativas para derivada também. Então, consegue-se também uma proposição e a gente consegue esse decaimento para a derivada para um tempo grande, né? Algum T0 suficientemente grande. Então, essa é a prévia de como obter o decaimento melhorado do W. Bom, usa a desigualdade de Minkowski, né? Desigualdade triangular na norma L2.
nessa identidade acima. Né? Chega-se nessa desigualdade. Tá? Usa agora a propriedade do semigrupo do calor, que é aquela etapa 3 que eu mencionei há pouco, né? Para chegar nessa outra desigualdade. Agora, usa-se os decaimentos já obtidos. Decaimento aqui para a solução e o decaimento para as derivadas das soluções, que valem por um tempo grande. Certo T0 suficientemente grande. Esse T0 ele depende do dado inicial em L2 e também das viscosidades. Bom, e chega-se nessa última desigualdade aqui, nessa penúltima. Para chegar nessa última, que é o decaimento melhorado do W, a gente separa. Né? Integral de T0 a T, a gente pega o ponto médio. Integra de T0 até T mais T0 sobre 2 e continua. A metade de T mais T0 até T. E usa-se, dá para fazer continha bem simples, tipo cálculo 1 mesmo. E chega na desigualdade desejada. Tá? Então, esse resultado, essa técnica final aqui, foi uma ideia muito boa do professor Paulo Zingler, né, que notou isso, e chegamos a esse resultado. Né? Bom, essa é a ideia desses dois resultados. Né? Conclusões gerais, né? e vou mencionar já também resultados adicionais. Bom, isso vale em RN. Né? Observe que no caso 2D, o resultado era menos 1/2, ou seja, menos 2 sobre 4. No caso 3D, é menos 3/4. Então, obteve isso também. E a constante, como sempre, só dependendo das normas nos dados iniciais em L1 e L2. E melhora-se, no caso 3D, também o decaimento do W e com a mesma taxa, de menos 1/2 aqui melhorando. Né? Então, obteve antes, agora o menos 1, quando eu mencionei. Desse menos 1 foi o menos 1/2, menos 1/2, né? Onde era 2, caso 2D. Então, isso vale também para o caso 3D. Esse é outro resultado também obtido no trabalho. Resultados adicionais que foram feitos. Né? A gente não obteve só o decaimento para a solução. Obtivemos também o decaimento das derivadas. E tanto para as derivadas do espaço, ou seja, derivadas de ordem m, derivada espacial, quanto a derivada temporal, derivada de ordem k. E o que mudou, observa que antes só tinha aqui menos n sobre 4. Mudou que apareceu menos m sobre 2, onde esse m é a ordem da derivada espacial, e k é a derivada, é a ordem da derivada temporal. Né? Porém, o decaimento das derivadas só são obtidos para o tempo grande. Né? Foi melhorado também o decaimento das derivadas no espaço-tempo para o W, e a taxa, novamente, é esse menos 1/2, né, que difere da anterior. Então, menos m sobre 4, menos m sobre 2, menos k, menos meio, novamente. E para a pressão, né? Também obtivemos o resultado de decaimento para a pressão, porque a pressão também é uma incógnita, né? Não só as velocidades lineares de microrotação e o campo magnético, a pressão também. Para a pressão, esse é o decaimento obtido. Né? Esse n, lembrando que é a dimensão. Então, foram obtidos esses resultados também. Ok? Bom, eu acredito que eu tenha sido bem rápido. Né? Peço desculpa. As principais referências, né, as referências básicas, coloquei aqui. O trabalho da Schombeck, que ela resolveu o problema proposto pelo Leray, né, em 1934. Ela resolveu no ano de 85, usando o Fourier Splitting, né, essa técnica que eu tentei mencionar para vocês agora. Nesse trabalho aqui da Schombeck com o Wigner, trabalho de 2019, eles fazem esse decaimento, perdão, aqui eu estou errado, é o trabalho de 96. Né? Eles fazem esse decaimento no espaço-tempo, como eu mencionei agora, por fim, e a gente publicou esses resultados recentemente, agora em 2022, tá? Nessa revista, no JD. Tá? Esse primeiro é um trabalho que eu fiz com a ex-aluna de doutorado, a Michele. Né? Casos particulares do que eu mencionei aqui, para o caso 3D. Né? E isso. Né? Eu peço desculpa, eu acho que realmente eu fiz bem pouco tempo. Eu agradeço novamente a
todos vocês pela oportunidade e estou aqui para comentários, perguntas, críticas. Não, muito obrigado pela sua apresentação. Penso que foi bastante clara, explícita. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Vou fazer uma, Rui. Comentário? Sim, senhor. Oi, Felipe, lá no começo, aquele movimento angular, aquela W, você botou que a W ali era um amortecimento. E se fosse um amortecimento W', teria como? No começo. Aqui, né? O Não, antes. Cadê a equação? Aqui, essa equação. Só. Aqui. Isso. Uhum. Se fosse W', que é um amortecimento muito usual, quer dizer, ele amortece a velocidade disso aí, angular. Será que daria certo? Também não. Difícil? Eu não sei, professor. Talvez deva. Talvez sim. Não, mas não sei. Esse W', na verdade, eu estou pensando o que seria exatamente com relação ao W. Não, eu estou falando só a derivada em relação ao tempo mesmo. A derivada, certo. Isso. Tá, se não tivesse esse... Não, com esse aí, não. No lugar desse aí, você colocasse a derivada de W em relação ao tempo, por exemplo. Mas porque ele já aparece aqui. Claro. Entendeu? Claro, porque eu estava pensando no amortecimento usual. É ele que faz esses dois termos, a derivada no tempo do W, junto com esse W, é eles que faz cair mais rápido, porque isso aqui, lembra, vai aparecer a exponencial. Isso. Né? Vai ter um E elevado a menos T. Exatamente quando a gente aplica aqui Deixa eu voltar agora, né? Esse W mais WT, é ele que faz aparecer esse E elevado a menos T aqui. Uhum. É essa exponencial que faz cair mais rápido a solução. Legal. Essa exponencial aqui, ó, ela acabou virando esse T mais 1 a menos 1. Então, sim. Professor Diego, prazer em revê-lo. Não tem mais pergunta não, Rui? Só queria saber esse amortecimento aí. Sim, muito obrigado. Mas alguém tem alguma questão? Comentário? Então quero agradecer mais uma vez a sua belíssima apresentação. Obrigado, professor. Professor João, quer-nos falar nas próximas sessões? Eu acho que o Diego está tentando falar, mas está sem microfone. Diego, microfone. Já está com o microfone agora. Agora. Agora, Diego. Obrigado. Primeiramente, parabéns pela apresentação, Felipe, bem clara, bem didática. Obrigado. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é qual a intuição da escolha da G, né? Tu faz. Uhum. Bom, a escolha do G foi feita de duas formas, né? Cadê? Essa daí. Essa daqui, Ritmo, sim. Sim. A primeira, perdão, a segunda é uma escolha clássica desde Navier-Stokes, no caso o 3D, por exemplo. Eles sempre tomam T mais 1 ao quadrado. Né? Quando a gente vai para o caso 2D, não estava dando certo, não encontrava-se o decaimento. Agora, não me recordo se foi Marco, se foi... A sua pergunta, estou tentando responder a sua pergunta, né? A intuição, não foi minha, por isso que eu estou tentando lembrar das conversas da gente. Eu acho que foi Marco que disse, olha, eu acho, pensando já em algo assim, ou foi Zíngaro, pensando, cadê, meu Deus? Pensando em aparecer algo assim, né? Para dar certo essa conta aqui. Se tomar um logaritmo ali, vai dar certo. E foi mais ou menos isso. Então, o caso 2D. Foi alguém mais experiente, foi o Zíngaro, foi o Marco, que disse, vamos escolher o G assim, que vai dar, tem tudo para dar certo. Assim. Isso é pelos termos, né? Isso. Deve ser pelos termos que tu tem na energia, né? Né? E deve ser por isso, né? Ou não? Sim. Da energia que tu tem, tomando essa G aí, dessa forma. Sim. Certo. A outra questão que eu tenho é sobre
tu tá no RN, né? Certo? Tu quer provar, né, o decaimento da solução definida no RN, né? Perfeito. Aí, enfim, dá para ver que a técnica usa a transformada de Fourier, né? Então, por isso também é importante que esteja em RN, né? E se tu tiver no half space, no semi-espaço, né? Que também tu pode definir uma transformada de Fourier. Uhum. E isso eu tava... Agora, no caso, tu tem uma fronteira, né? No caso, agora tu tem fronteira, né? Tem fronteira, exato. É um trabalho que eu estava conversando com um colega para a gente pensar sobre, que a gente não fez, mas que pensamos nisso também. Rapaz, vamos ver esses problemas no semi-espaço, como é que vai funcionar, o que é que mudaria, né? E aí ficou para próximas perguntas a serem respondidas. Inclusive, também, já adiantando, né? A gente ficou pensando, rapaz, e se a densidade for variável, o que é que pode influenciar aí nisso também? Que aí pegou densidade constante. Outra coisa, né, também talvez pensar em um toro, né? Sabe? Também. Uma fronteira periódica, né? Sabe? Seria interessante, sim. Quem tem feito sobre o toro é o colega lá de Aracaju, o Berkeley, tem trabalhado nisso. E o que se sabe, né, nesse caso? Para o toro, para Navier-Stokes, né? Ou no half space para Navier-Stokes, você sabe algo ou não? Não, ainda não. Tá. Seria o primeiro passo aí, né? Seria sim, exatamente. Entender o básico para tentar vir para cá, né? Uhum. Tá ok. Tá. Obrigado, Felipe, pela resposta. Obrigado a Prazer. você. Igualmente. Mais alguma questão? Senão, então vamos terminar mais cedo. Quero agradecer mais uma vez e queria passar a palavra para o professor, talvez, Mauro, se falar nas próximas sessões. Obrigado, Felipe, obrigado pela palestra, obrigado pela clareza da exposição, e é um prazer tê-lo aqui com a gente.